O mercado, ele se resume a você falar muito mais não do que sim. Não adianta você ficar falando sim para toda a oportunidade que você enxerga do mercado. Nem tudo é um convite, nem tudo é para você. Então, defina o seu modelo operacional, defina o seu padrão operacional e diga não para tudo que não é o sim óbvio. Você vai reduzir em 80% os seus problemas. Não é, Tel? Tel? Oi? Bom, vamos lá então, galera, para mais um Diário de Trade. Boa noite a todo mundo que está assistindo, que vai assistir, né? Sejam todos bem-vindos aí e vamos embora. Começando o nosso Diário de Trade hoje aqui pelo dólar futuro. É importante a gente sempre trazer o contexto do tempo gráfico maior, né? Primeiro de tudo, eu já falei que sou fã da Marília hoje, acho que não, né? Se não falei, Marília, sou teu fã. A Marília, ela trouxe um contexto muito importante para a gente, um assunto muito importante que é operar por gatilho operacional ou por contexto, né? E por vezes a gente acha que ficar batendo setup o dia todo vai transformar a gente num mega trader. Eu não acredito muito nisso, né? Eu prefiro seguir exatamente a linha de raciocínio que a Marília pontuou no Instagram dela lá, que é ter o gatilho operacional alinhado com o contexto. Para mim, é o mundo perfeito. Não abro mão disso, na verdade, né? Então, por vezes, vocês vão ter que lidar, né, com isso, né? Poxa, mas aqui também é o gatilho operacional. Mas aqui eu não tenho contexto para entrar. Na verdade, aqui, pô, tá errado, tá na cara de uma retração, na cara de uma média, enfim. Então, tentem sempre alinhar os dois, gatilho operacional e contexto. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito mais felizes do que tristes, tá? Então, vamos pegar aqui o dólar futuro, gráfico de 60 minutos na tela, já com a nova regra de coloração aí bombando, né? E o que temos aqui dentro de um contexto do gráfico do dólar, no gráfico do dólar, no gráfico de 60 minutos aqui? A gente teve aquela rejeição que já virou carta marcada, né? Aquela rejeição na região de R$ 5 aqui na máxima da semana anterior. Depois, a tendência na segunda-feira, ele tentou ainda chegar novamente naquela região e aí apontou até mesmo o pivôzinho de baixo, deu uma pancada para baixo e pum, né? Finaliza aí o seu dia aí ontem praticamente mergulhando lá na Bacia das Almas. Ficamos de olho nas retrações desse movimento aqui, né? Mínima e máxima. Ele perdeu a retração de 61,8, igual faca quente na manteiga, não deu muita bola para essa região. Opa, não é esse, é esse. Não deu muita bola para a retração de 61,8, né? Que de fato não fez preço. A não ser na fechamento aqui do, do, do Candle 3, né? Do gráfico de 60 minutos. Depois entregou um belo movimento. E aí, hoje, ele já abre com gap de baixo, com gap de alta. Esse gap de alta, na minha opinião, ele tinha uma grande chance de ser um gap comum, um gap diária, né? Um gap que, na maioria das vezes, ele é fechado. Né? Eu não me lembro a porcentagem agora, tá? Mas, na maioria das vezes, ele é fechado. E tínhamos o preço trabalhando entre as médias, 9 e 20, o que para mim já é um puta sinal de que, cara, não vamos fazer nada. Então, realmente, isso me trouxe um pouco de desconforto para trabalhar o dólar hoje. E entendendo, né, que ele poderia sim buscar uma média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos, até comentei com vocês, galera, vamos inverter esse FIBO aqui agora. Vamos pegar agora dessa mínima e vamos jogar lá para essa máxima. E aí a gente tinha uma retração de 61,8, que a gente... Deixa eu voltar aqui, que aí eu vou colocar aqui em todos os tempos gráficos, só um pouquinho, desculpa a atrapalhada, todos os intervalos aqui. Então invertemos o FIBO, né, e tínhamos esse contexto aqui. Quando a gente vem com um gráfico de até mesmo de 10 minutos, hoje aí a gente pega ele abriu aí acima da média móvel de 50, querendo passar para a gente uma sensação de que, cara, confia, eu vou subir. O alvo é a média móvel de 200 lá do gráfico de 10 minutos, que ele foi, o safadinho foi, né? Na verdade, mas vamos pegar agora o contexto aí dos 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê. A abertura com gap de alta, ela traz para a gente hoje a sensação de... Eu realmente acreditei que era um gap comum, ele ia ser fechado. Né? Por incrível que pareça, eu gosto de operar a favor do gap, hoje eu estava achando que realmente ele ia ser fechado. Mas, de fato, ele apresenta o movimento de pivô aqui para a gente. E aí o pivô é aquele que a gente comentou ontem, qual os dois tipos de pivô que tem, o que corrige no preço
E aí o ideal para mim é que ele corrija no preço, juntamente com uma média, juntamente com uma retração de FIBO, e aí é o mundo imperfeito. Ou aquele pivô que ele corrige no tempo, ele fica lateral e estoura, né, na ponta compradora. Hoje aqui a gente pode falar que foi uma correção no preço, né, tanto no gráfico de 5 quanto no gráfico de 2. No gráfico de 2, sim. No gráfico de 5, não consegui visualizar, né, essa média aí, que faltou um pouquinho para ela ficar longe. Faltou um pouquinho, quer dizer, ela ficou meio longe, né, do preço nessa região. E trazendo aqui para a primeira leitura, nem no gráfico de 2 minutos realmente ficou tão claro esse rompimento. E aí, o que eu comecei a mirabolar com vocês aqui? Primeira, a compra é impulso, correção, impulso, e aí seria uma compra por violação. Agora que na sala isso aí vai ser cada vez, não é que vai ser cada vez, vai se tornar clássico aqui. A gente vai ter sempre dois tipos de entrada. Entrada por violação, que é quando a gente já visualiza o nosso gatilho operacional, um pivô ou a figura que vocês gostam de operar. Vocês têm a opção de entrar na violação daquela figura ou a opção de entrar na confirmação daquela figura. O que eu sugiro para vocês? Dólar, tentem aprimorar os gatilhos operacionais de vocês para entrar por violação. Por quê? Porque trabalhar com a confirmação no cenário atual do dólar está ficando muito caro, está exigindo stops aí de 10 pontos, 12 pontos, e a gente sabe que o dólar ele anda movimentando às vezes no dia 18, 20. Então tem que tomar cuidado quando operar com confirmação no dólar. Não estou falando para negligenciar as entradas por confirmação. Falando para vocês tomar cuidado com o risco que vocês comem. Que vocês comem não, pensando em comida, né? Com o risco que vocês tomam. Não dá para você arriscar 12 pontos em uma entrada e o dia já está com 18. Porra. A chance dele morrer ali entre 20 e 25 é grande. A gente sabe que o dólar está fazendo isso. Então, cuidado quanto a isso. E aonde que gerou a entrada por confirmação para a gente hoje aqui no dólar? Pelo gráfico de 2 minutos foi aqui no rompimento do Candle 15. E aí aquele negócio, você vai projetar o seu risco-retorno 1 para 1 para frente, não é isso? Então você entra aqui, o stop no último fundo. Pô, Felipe, mano, dá para colocar o stop no candle que rompe? Dá para colocar o stop no candle que rompe. Só que, por vezes, é aquela sensação frustrante de que você é estopado a favor da tendência. Porém, uma coisa que tem que ficar clara, projetem o risco que vocês estão correndo para ir atrás do risco 1 para 1. Eu acho que isso daí é a maneira certa da gente trabalhar. Eu trabalho assim, eu entrei, esse daqui é meu risco, eu vou projetar o risco. Claro que a gente tem que levar em consideração se já não tem uma projeção de FIBO, 100% no meio do caminho para a gente não entrar, né, um alvo na cara do gol. Então, para quem entrou hoje pela confirmação aqui no dólar, não sei se alguém entrou, mas eu lembro que eu passei esse contexto na sala, tinha um risco aí de 9 pontos. O mercado, de fato, não andou, foi para lugar nenhum, enrolou aí até mesmo a abertura do à vista, ele tinha dado até um stop aqui na abertura do à vista, foi aqui, nessa região aqui. Né? Então, ele enrolou para caramba, não andou o suficiente para colocar no bolso o teu risco 1 para 1, mas chegou a dar aí 4 pontinhos, né? Acho que foi 4 pontinhos, 3 pontinhos e meio. Enfim, é uma operação que teria que ficar muito esperto. Se o cara não realizou, não fez nada, aí tomou o stop, mas também aquele stop mais lento da história, né? 1h20 para tomar um stop, e depois de várias chances de sair no 0 a 0. Enfim, confesso para vocês que esse dólar para cima hoje ele não me convenceu, como eu falei no começo da análise. Até comentei com vocês que eu estava visualizando aqui um processo de bandeira no dólar aqui. E não sei se foi só eu que vi isso daqui, ou se mais gente conseguiu fazer leitura também. Mas, a princípio, ele vem e rompe uma bandeira. O problema é que quando ele vem e apresenta o pullback para a gente, não respeita médias. E ele faz uma correção muito profunda. Cara, não tem como eu entrar no rompimento dessa máxima aqui de novo. E eu me senti totalmente desconfortável de fazer essa entrada aqui. Tanto é que eu comentei com a galera na sala. Poxa, daria para esperar um pivô dentro do pivô aqui. Aí entrava no rompimento, aqueles pivôzinhos, que seria um rompimento de máxima aqui, né? E aí sim a gente batalharia aí uma nova entrada, né? Que seria o alvo lá, a média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos. A entrada por confirmação também, uma delas que a gente trabalhou aqui hoje dentro do gráfico de 5 minutos no dólar, foi esse fechamento acima das médias aqui, tentando pegar o rompimento da bandeira sem pullback, seria isso daqui, né? Acontece que a entrada ela é acionada no rompimento do Candle 20, ele vem, lambe o stop do operador e, na minha opinião aqui,
ele estaria dando o chapeuzinho do perdão. Tanto é que a Nath comentou depois assim, Felipe, mas o Candle 23 não é o mesmo contexto do Candle 20? Sim, porém, o Candle 20 já me deu um calor do caralho, para quem está dentro da operação, só quer sair, porque ficou a meio ponto de pegar o stop. Eu, particularmente, se tivesse entrado, eu pegaria o chapéu do perdão felizão. Mas se o cara não entrou, né, no Candle 20 e pegou o 23, a operação demorou um pouquinho para andar e pum, depois deu alvo. Até a Nath comentou, olha lá, ele deu alvo, realmente ele deu alvo. E qual é os projeções de FIBO que a gente poderia trabalhar para hoje aqui dentro desse movimento? Eu já trabalhei aqui com projeção de mínima e máxima, a partir do momento que ele vai lá e toca a média móvel de 200 períodos. Tá? Mas que já é uma projeção mais para frente aqui. E fatos da vida o mercado ele fica enrolando. E, na verdade, esse FIBO aqui, ele tá errado, porque eu tinha ajustado esse FIBO aqui para mínima e máxima do dia anterior. Por isso que eu falei que eu estava sem confiança de entrar hoje, né? Porque ontem foi um dia bem direcional, ele deu uma paulada na queda, então tem que ficar de olho nas retrações do dia anterior. E esse rompimento aqui, toda hora ele vinha para tocar a retração de 61,8. Toda hora não, né? Mas veio uma, duas, três, toda hora, bastante tempo aqui. E esse processo de bandeira aqui, eu tava de olho nessa bandeira aqui, para tentar pegar uma compra aqui nessa região, acima da média móvel de 20. Acontece que eu ia ter que entrar contra uma retração de 61,8. E aí aquele negócio, mesmo por vezes tendo gatilhos operacionais para entrar dentro dessa operação aqui, né? Aqui quem entrou já tomou um puto de um cagaço, né? Não sei quem é que comentou dessa possível entrada aqui, que é no 7,4, que ele vai, aciona, volta, tudo fecha na mínima. Se o cara tá com stop aqui nesse fundinho, já viu Jesus e voltou, né? E depois ele dá novos pontos de entrada aqui no Candle 80, mas é aqui na cara do 61,8. Aí onde eu falei que o dólar ele me desencorajou a operar hoje aí, tá? E não ia operar, essa que é a grande verdade, porque pré-rolagem de dólar, amanhã é o último dia do mês, então deixa ele quieto. Mas sim, tivemos algumas oportunidades. Alguém tem alguma dúvida aí quanto a dólar, pessoal? Felipe, eu cheguei agora, mas eu lembro que teve uma hora que você falou que tinha uma possível venda surgindo, se eu não me engano, no 61, né? Não, seria uma vendinha no 60. Beira de barranco, no beira de barranco, no 60, Na isso. verdade, não seria uma beira de barranco, não, né? Porque, se eu não me engano, até o Fábio comentou, ó, tá dando uma vendinha. E aí, qual que seria a leitura aqui? Uma venda por confirmação. Vamos lá, que no 60 fechou abaixo do último fundo? Fechou, né? Teve volume aqui dentro da operação? Teve. Então, aquele negócio, se o cara entrou aqui numa venda por confirmação, ele vendeu a mínima do Candle 60, stop lá em cima, aí é um stop realmente bem relevante, e aí não foi feliz em nenhum momento nessa operação, só viu o mercado andar contra lentamente, esmagando até tomar um stop. Né? E aí o cara que colocou o stopzinho no próprio Candle também foi stopado de qualquer forma. Sim, eu fiz essa de confirmação, mas entrando pelos 2 minutos, né? Que ele deu uma configurada, né? Que tava, assim, pelos 2 minutos ia. Aí eu entrei com stop curto, né? Também. Uhum. Pegou Vamos ver se aonde aparece. pelos dois aí? Deixa eu abrir meu profit aqui rapidinho. Pegou ali o Candle 1,5, mas tava na 9 do 60. Deixa eu olhar aqui rapidão, que eu não me recordo, cara. Pegou o Candle 150. Talvez. Isso, o 150 como referência. A perda dele. Isso mesmo. Bom, se pegou um stopzinho beira de barranco, deu errado um pouco, né? Um pouco. Não, foi beira de barranco. Foi 4 pontos. 3, o risco era 3,5, né? Sim, show de bola. Antes, 4 pontos. Tranquilo. A gente só tem que cuidar uma coisa. Eu não levo em consideração a média móvel de 200 no gráfico de 2 minutos como uma média móvel de 200 no gráfico de 5, né? Eu sempre comentei com vocês que eu utilizo ela para me saber mais ou menos como que está o 60, né? Então, mas para quem utiliza a média móvel de 200 no gráfico de 2, tem que tomar cuidado com isso. Mas tu lida muito bem com a média móvel de 200, né, Felipe? Então tu estava consciente do que estava fazendo. Sim. Não, pronto, igual você. A 200 no 2 minutos eu também não... Ela não tem tanta relevância para mim. Ela, digamos assim, é uma barreira fácil de ser rompida. Né? Show de bola. Nesse caso, a 200 dos 5 minutos ela estava mais proeminente.
Então eu pensei, pô, tentou romper a 200 dos 5 minutos, ficou naquela brigazinha ali nessa região, Falhou, ficou ela tá descendente, vou ir a favor dela. exato. Ela está descendente, tá, tem a Uhum. 260 e a 215, que estava na mesma região, e Uhum. segurando. Vai juntar as três 200 e vai derrubar o preço. Errado não tá. Errado não tá. Exato, a leitura estava certa, né? Show. Uma leitura correta, olhando os tempos macros, né? Uhum. Show de bola. Beleza, então. Fechou, galera? Dólar? Vamos lá para o índice. Bom, o índice, eu não sei se eu estava muito, como que eu vou falar, confiante numa escalada do índice hoje, mas é que não tem como não tá, né? O dia de ontem foi um dia maravilhoso. Segunda-feira acertamos mercado, terça-feira acertamos mercado. Pô, quero acertar mercado na quarta-feira também, né? Quem dera se fosse assim, né? Foi aquele negócio, igual o Zimbo estava falando ontem, né? Acordei com viés de venda hoje no Uhum. índice, todo jeito é venda. Você acordou com esse mesmo viés. Não, Hoje mas no índice é compra, é, né? não, e o mais legal que foi que no diário de trade, no diário de trade ontem, até mesmo eu e o Pedro, a gente comentou sobre a abertura com um gapzinho de baixo, que seria perfeito para o fechamento de gap, que ele já ia abrir corrigindo já nesse gap, a gente ia cair, né, matando na compra. Porém, uma coisa é a gente ter um estudo pré-pronto, né, do dia anterior, tá com um certo viés, outra coisa é a gente ficar dando murro em ponta de faca. Ninguém aqui é maluco. Na dúvida, a gente vai seguir o gráfico, né? Ego e vaidade, a gente coloca ele na gaveta aqui e no final do dia a gente vê, né, se a gente acertou, se a gente errou. Gráfico de 60 minutos hoje, ele passava alguns sinais pra gente. Assim como no dólar, eu comentei com vocês. Cara, preço trabalhando entre a média móvel de 9 e a média móvel de 20, para mim nunca é um bom sinal. Claro que a minha ideia hoje era o quê? Abriu com um gapzinho de baixa, marcha para cima, né? Era o que eu esperava. Tanto é que quando a gente traz esse contexto para o gráfico de 5 minutos aqui, a nossa operação hoje, ela foi bem assertiva. Hoje deu para ganhar dinheiro na compra e ganhar dinheiro na venda. E todas elas com contexto, né, dentro do que a gente faz todo santo dia aqui na sala. Para ficar mais claro aqui, a gente vem para um gráfico de 2 minutos. E aqui fica, eu acho que dá para ficar bem desenhado aqui qual foi a ideia do dia de hoje. Primeiro, eu ainda comentei que poderia estar rolando aqui um pivôzinho de alta caso ele corrigisse no preço e montasse o primeiro pivô do dia aqui. De fato, não aconteceu. Vozes da minha cabeça. Depois, o que a gente entende? Porra, querendo ou não, esse gráfico aqui, ele pode querer buscar uma média móvel de 200 lá do gráfico de 5 minutos. Não seria nada estranho a gente ver uma correção hoje na média móvel de 200, na primeira hora de mercado, no gráfico de 5 minutos, que ela estava como nosso alvo. No começo do dia, ela estava aí numa região de 350 pontos, né? Aí depois o prêmio foi diminuindo. Entendendo que ele não conseguiu romper máxima aqui, entra a pressão de venda, não corrige de fato na média, né? Ainda comentei com o pessoal, e ele já, armou o pivô para gente. E aqui aquele negócio. Se o pivô, dentro do pivô, ele está a menos de 100 pontos do rompimento da máxima ou da mínima, eu tenho como obrigação de vender a mínima do dia para quem for entrar. Eu expliquei isso daí e vai estar muito claro na nova apostila que vocês vão receber. Tá bom? Porém, eu ainda falei, cara, eu não vou vender. Eu acho que essa venda, eu falei no começo do dia, mesmo que o preço corrija lá na média móvel de 200, para mim não vale a pena. Eu não vou entrar nessa operação, porque se eu tomo um stop vendido num dia que teoricamente na minha cabeça é compra, tá tudo errado. Eu já ia ficar puto ali, entendeu? Então eu prefiro abrir mão desse prêmio, que seria até a média móvel de 200 na ponta da venda, para poder estar invicto, intacto, né? Para quando o mercado fizesse uma volta em V, digamos assim, né? Mas fatos da vida foi, o mercado vem, aciona a venda aqui, a venda não anda, né? E ela começa a caracterizar aqui para a gente uma possível falha de fundo. Detalhe, a venda não anda, mas a venda dá chance de sair no 0 a 0. Bom, vocês me conhecem. Entrei em uma operação, vendido, enrolou muito, eu pulo fora. Eu pulo da marca. Não penso duas vezes, né? E aí, tanto é que eu comecei a comentar com vocês. Galera, isso daqui tá com cara, jeito e cheiro de uma falha de fundo. O que eu preciso?
né? Não é que eu estou torcendo para quem entrou vendido, né? Tomei um stop, mas eu deixei muito claras as intenções e falei dos riscos dessa operação aqui. Mas para caracterizar uma volta em V, eu preciso dessa falha de fundo e eu preciso que o mercado monte um pivôzinho de alta acima desse último topo. E aqui a gente tem uma volta em V bem marcada aqui. Pontos que a gente tinha que ter como, né, como cuidado aqui. Essa volta em V, ela estava contra o gráfico contra as médias do gráfico de 5 minutos. Mas dado o contexto que a gente tinha do tempo gráfico maior, se o cara tem certeza do que ele está fazendo, não tem problema. Porque a gente opera preço. Indicador é para ajudar na tomada de decisão. A gente não tem que virar refém de indicador. Por vezes a gente vira refém de indicador, refém de regra de coloração, refém de setup. Não, a gente está aqui para operar preço. E até esse momento fazia total sentido arriscar uma possível volta em V e pontos de atenção para essa operação aqui, que seria o quê? Máxima atual do dia, média móvel de 20 no gráfico de 5 minutos, que no gráfico de 2 aqui aproximadamente é a média móvel de 50 períodos, e aqui quem entrou foi muito feliz, obrigado. Bastou o quê? Ter paciência e entender. Cara, olha só, tá acontecendo isso e aquilo, o que a gente faz todo santo dia na sala. Falha de fundo, um pivôzinho acima do último topo, vou proteger a minha operação quando ela bater na máxima do dia, vou ficar atento à média móvel de 20. E aqui o mercado vem e ele entrega o primeiro prêmio do dia. E aqui também 2 tipos de entrada, né, que poderiam ser feitas aqui. A primeira entrada, que todo mundo acha que já está acostumado aqui na sala, é por violação. E a entrada por confirmação, ela foi no 5, que foi no rompimento do candle 13, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Do candle 13, né, aqui acima. Então, o operador um pouco mais, digamos assim, agressivo, tomou como risco aí seus 120 pontos. O operador um pouco mais conservador, né, porém nem tanto, né, que entrou contra 20, então não foi muito conservador aqui, né, mas aqui, como eu falei, o contexto ele era maior, né, ele assumiu o risco de 160 pontos e teve o seu 1 para 1 muito bem pago. A operação, para quem pegou ela aqui na raiz do movimento, foi lá e deu seus 220 e poucos pontos. E aqui eu quero dar parabéns demais para a Marici. Não sei se a Marici está por aí, mas ela vai assistir isso aqui talvez depois. Cara, parabéns demais pela coragem, né, de entrar, de tomar a decisão de entrar nessa operação. E, porra, Felipe, tanta gente entrou e tanta gente teve gain. Por que parabéns para a Marici? Porque a Marici está no mesmo processo que a Lê estava quando chegou aqui na sala. Ela tá retomando a confiança para clicar. E, porra, é muito bom para mim como educador conseguir passar essa confiança para ela, e para ela nem se fala. Porra, é bom demais, né? Ela conseguir realmente ter o seu gain, a sua confiança de volta aí. Então, parabéns demais, Marici. Pô, agora que eu vi que você tá aí, parabéns demais, viu? E o mercado foi e pagou. E aí, meio que para mim, né, cara, matei e tirei o elefante da sala, que eu acreditava que o dia ele poderia, né, ter uma volta em V, peguei a minha volta em V. Porra, deu gain. Ah, mas, porra, 200 pontos, mulher. Foda-se, deu gain. Então, eu já posso tirar aquele elefante da sala, já matei o meu ego e vaidade, ali já não existe mais, né? E aí, beleza. O mercado, de fato, não consegue, né, trabalhar acima da média móvel de 20 períodos. Tínhamos indicadores importantes para sair também aí hoje, às 10h30, era PIB trimestral, se eu não me engano, dos Estados Unidos. E aí o mercado começou a sentir. A gente pode até mesmo voltar para o gráfico de 5 minutos aqui. E assim como no dólar foi um dia bem direcional ontem, a gente colocou um FIBO dentro do dia anterior, o que a gente faz aqui no índice? A mesma coisa, pego máxima, pego mínima, posso colocar somente dentro do dia anterior ou jogar no último fundinho aqui para pegar toda a informação, não tem problema nenhum. E a gente volta aqui para o gráfico de 5 minutos. Índice futuro na tela, o mercado fica meio zoneado, né, digamos assim. Teve abertura também do mercado à vista, mas aqui que o bicho começa a pegar 10 e 20, já rejeitaram bem forte a média móvel de 20 períodos, aqui já fechou abaixo. Eu ainda até comentei com o pessoal, cara, se alguém quiser vender, acho que ninguém vendeu, obviamente, né, o stop tá lá na máxima, né. Enfim, e aí bunda na parede, porque faltava 10 minutinhos para abrir o mercado à vista, e o mercado, na verdade, na minha opinião, ficou uma nhaca. Todo e qualquer movimento de rompimento aqui nessa região, vendas aqui nessa região, eu acharia muito arriscado, porque de fato, isso é inegável, segurou, até que foi.
Aí eu pergunto, se alguém pegou esse rompimento aqui nessa região, aqui, da mínima do candle 1 aqui, antes de uma confirmação, que seria o candle 31 aqui, que o cara poderia... o candle 31 poderia vender? Cara, em tese poderia vender, enfim. É claro que eu não venderia por conta que tem que esperar a média móvel de 9, um pullbackzinho aqui abaixo. Mas se alguém conseguiu pegar aqui esse rompimento aqui, eu queria que, por vezes, até mesmo me chamasse depois no privado e explicasse. Eu falei, eu peguei por conta disso, disso, disso e daquilo. Até porque eu quero aprender também. Eu não sei, eu não sou dono da verdade. Mas, de fato, negligenciou uma média móvel de 200 períodos aqui. E pode me dar a explicação que der. E eu vou fazer pergunta. Mas tu levou em consideração a média móvel de 200? Pô, levei. Não levei. Foda-se a média móvel de 200. De fato, é difícil eu falar para uma pessoa que ela está errada quando ela fez uma operação e ganhou dinheiro. Mesmo a operação sendo ruim dentro da minha ótica, porque o fato da operação ser boa ou ruim, ela só é boa ou ruim a partir da ótica de alguém. E aqui a gente está falando da minha ótica, porque a gente está aqui, né, em tese, olhando o meu operacional não, o nosso operacional. Mas eu entendo que você já tem uma carga operacional de operacionais anteriores e, por vezes, visualizar a oportunidade. Só que dentro da ótica do meu operacional é arriscado. No longo prazo, vocês operando contra uma média móvel de 200 períodos assim, nesse contexto, alinhado com o gráfico de 60 minutos que ele vinha extremamente ascendente aqui, não vai ser legal para vocês. Tá? Então, leve em consideração isso. Beleza, Felipe, falou, o mercado rompeu, foi embora, daria para vender o 31? Não daria, porque aqui a minha média móvel de 9 tem que cruzar a média móvel de 200 períodos e fazer um pullbackzinho abaixo da 200, o que não aconteceu em nenhum momento. Até mesmo a hora que voltamos do almoço, o que visualizamos aqui? Uma possível bandeira. Lembra que eu comentei com vocês? Galera, aqui a gente pode fazer uma leitura de bandeira. E para pensar em comprar aqui o índice futuro, a gente teria que esperar aqui acima do topo do 39, se eu não me engano. Foi do 39 ou do 34, acho que foi do 34. Porque, de fato, em nenhum momento ele trabalhou acima, né? E aí entra, pum, a primeira pancada de venda. Felipe, daria para vender o candle 50? Porra, não daria. Por quê? De novo, é um candle, mas pintou de amarelo, tá tão bonito. O que vocês querem? É operar somente o gatilho operacional sem contexto ou alinhar os dois? Como eu comentei, o ideal é que alinhe os dois, gatilho operacional e contexto. Realmente, é um candle vendedor, é um candle de força que fecha, né, aqui acho que ele fechou porque ele pegou e entendeu isso aqui como fundo aqui pela regra de cotação. Mas, de fato, ele dá uma cutucadinha nessa região de mínima aqui. Então, temos uma região de potencial suporte. Concordam comigo? Eu comentei com vocês. Cara, se fizermos a leitura disso aqui como uma bandeira, vamos operar como se uma bandeira fosse. E como que a gente opera a bandeira aqui na sala? Marca a linha de tendência, espera ela romper e aguarda um pullback. E aqui temos novamente ponto de venda. Poderia vender na mínima do candle 55, né, por candle de confirmação, fechando abaixo do último fundo, ou fez a venda aqui na violação da mínima do candle 51, o que deu praticamente o mesmo gatilho operacional aqui. Quem vendeu na mínima do 55 ou vendeu a violação do 51, todos estavam com stop aqui nessa região. De fato, a operação ela não anda muito bem, volta, faz um novo pullback aqui, meio que vem ainda para acionar um novo gatilho operacional, e aqui eu até comentei com o pessoal que já tinha uma galera vendida aqui, pelo que eu entendi na sala, uma galera vendeu aqui dentro dessa região, da violação do candle 51, e eu ainda comentei assim, para quem está vendido aí, fica atento para o fechamento abaixo do candle 56. Se fechar abaixo do 56, tira o risco do stop loss e joga para o break-even, joga para o 0 a 0. Porque se ele falhar a perda do 56, ele volta e stopa. Não duvido que isso aqui aconteça. E, de fato, quando ele realmente fechou abaixo do 56, ele já deu um novo gatilho de venda, que seria lá a mínima do candle 64. E aqui é um ponto importante. Retração de FIBO. Retração de FIBO. Ela vai te impedir de entrar em alguma operação, Felipe? Claro que vai. Eu não vou entrar na cara de uma retração de 61,8. Mas pelo gatilho operacional do fechamento, né, por confirmação abaixo desse último fundo, aonde que está a venda aqui? Na perda da mínima do candle 64. Porém, é uma venda na cara de uma retração de 61,8. É aquele negócio, deu certo, parabéns. Se não me engano, até alguém perguntou depois do privado. Felipe, é uma venda, só que eu só peguei a imagem ali, não, pela imagem depois que eu vim para a tela, eu ainda até me assustei, eu falei, caralho, na cara do 61,8, mas o mercado tá forte, fatos da vida foi que entregou.
E aquele negócio, Felipe, e aonde que estava o risco de quem vendeu o Candle 64, que é um candle que ele está confirmando fechamento abaixo do último fundo? Cara, tá no último topo. O stop ele é técnico. Ah, mas tá caro, não cabe no meu bolso. Então, passa, espera um próximo gatilho operacional. Ah, mas eu posso colocar o stop no próprio candle? Pode. Só que por vezes tu vai tomar um stop e vai ficar puto, que ele não atingiu o stop técnico. Então, o stop técnico é sempre no último topo, no último fundo. Por mais clichê que seja, é no último topo, no último fundo. Aceite isso, beleza? E aí o mercado vem e blum, entrega um movimento. E teve também uma dúvida que chegou para mim aqui, que foi se essa região aqui seria uma região de venda. E aqui é aquele negócio. Pô, mercado forte, vem, corrige na média, 2 tipos de entrada que a gente pode fazer aqui. Se o cara vendeu por violação, ele vendeu aqui o candle 75, né? Quando perdeu a mínima do 68, ele acionou a venda na mínima do 75. E aí que tá o ponto. Ele não anda o suficiente, talvez para o operador proteger no 1 para 1, de fato não anda, volta e dá um stop. Só que aquele negócio. Tantos outros gatilhos operacionais que ele entregou antes, por que os outros não estavam bons e esse daqui tava? E é isso que a gente tem que pensar por vezes, né? Ué, tanto fio aqui. Vou tirar esse daqui. Mas é porque no gráfico de 10 minutos tinha uma média móvel de 200 períodos e depois que liberou aqui. Beleza, liberou. Pelo gatilho de confirmação, ele não acionou. Eu entendo que é difícil trabalhar com gatilho de confirmação por conta do risco, que ele fica maior. Mas final de festa, porra, tem que ficar ligado, galera. Não dá para dar chance pro azar. Tanto é que as projeções que a gente estava utilizando aqui para essa queda, eu até mesmo projetei somente esse último movimento aqui. Por que não o anterior, Felipe? Dava para projetar o anterior também. Porém, o anterior, todos os alvos já tinham sido atingidos aqui, já quando ele começou a acelerar na primeira queda. Mínima, máxima, né? Entregou aí os 200% lá embaixo. E aqui que negócio. O seu Fábio até que comenta, né, pra gente que o quarto alvo, que é o 200%, é um paredão, né? E aí também, vendendo 200% também é foda, né? Mas confesso que eu estava até mesmo com essa outra projeção aqui. Então, aqui, né? Teria mais um alvinho, né, lá para baixo, até comentei com vocês assim, então, tem um possível alvo lá, chamando lá no terceiro alvo lá. Mas, enfim, o mercado entregou pra caramba. Então, essa venda aqui, na minha opinião, ela foi final de festa. O cara entrou na violação, tá errado, deu o melhor que pôde, colocou o stopzinho no último topo, foi estopado, foi violinado e depois viu o mercado andando. Porra, será que eu fiz alguma coisa errada? Porra, talvez não ter vendido antes, né? Se não vendeu antes, tem que ver o porquê que não vendeu antes. Se você respeitou todos os seus todo o seu checklist, parabéns pela disciplina. Mas sempre tem que pensar, porra, o mercado já caiu pra caramba, já tá lambendo a mínima do dia anterior. Por que agora tá bom? Porque agora todo o meu checklist ele foi liberado. Tá, mas é final de festa, né, velho? E aí? Vamos entrar mesmo assim? Vamos entrar mesmo assim. Então, beleza. Então, não vamos dar bola. Se for violinado, não tem que ficar puto. Você deu o seu melhor, né? Foi disciplinado até onde foi e não via a hora de entrar numa operação e entrou. Beleza? E após isso, Felipe, o mercado continua caindo perto de mínima, mas aqui, para mim, quando chegou na mínima, porra, já era. Tchau, obrigado, mercado. Mas, de fato, 84 é uma venda por confirmação? É uma venda por confirmação. Aonde que está o stop? Lá na casa do chapéu. E aí? Vai querer entrar? Não, vou arriscar no próprio candle. Beleza, arriscou e foi feliz. Então, esse tipo de leitura é um tipo de leitura que a gente vai ter que fazer junto, né? Com certeza, a gente vai fazer junto ao vivo na sala educacional, porque, por vezes, eu, Felipe, vou utilizar o stop também no próprio candle, quando tiver muito esticado, só que assumindo totalmente o risco de que possa ser estopado a favor da tendência. Só que me conhecendo como vocês me conhecem, vocês sabem que eu estou sempre ligado nas violações. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui agora é um pouco mais de segurança. E a maneira como eu opero, que é violação, realmente ela exige um pouco mais de experiência. E são operações mais explosivas. E a entrada por confirmação é aquela papai e mamãe, é arroz e feijão. É tranquilo, vambora, sem muitas emoções, né? Alguém tem alguma dúvida quanto a índice aí, pessoal? Eu tenho. Manda. Já que ninguém tem. Baixa um pouquinho o gráfico aí do 5 minutos, por favor. Aqui, no caso, esse toque na 9 aqui do candle 53, valeria por violação? Violou o 53, deu um toquinho no 53, ou seria tanto da sereia? Não, então isso aqui até a gente comentou quando isso aqui estava rolando. Cara, concorda comigo que essa média móvel de 9 aqui, ela estava meio sem função aqui nessa região? Aham. E aí que tá.
Às vezes, pelo fato da gente ter uma regra de coloração ou por já estar com o olho treinado para bater o olho nessas regressões, a gente já fica, não, mas é que agora aqui é uma regressão aqui. Mas é que tá recém querendo alinhar, né? Até comentei com a galera. Falei, cara, eu acho que é mais seguro vender o pivô porque tá recém querendo alinhar. E aí, por vezes, tu vai tomar um stopzinho, vai ser violinado aqui nessa região, que de fato o stopzinho tava curto aqui, né? Tava tentador, digamos assim. Ele vem, te stop e tu perde o pivô lá embaixo. Eu, particularmente, sou assim. Se eu tomo um stop na antecipação, eu já fico cagado para entrar no pivô. Então, o que eu orientei a galera, Felipe? Eu falei assim, galera, não antecipe esse pivô, porque de fato, né, tá meio perigoso aqui, o mercado tá bem, vai, não vai, e vende o pivô, né? E... Mas é que, de fato, deu certo aqui, bacana. Só que, sendo sincero aqui, eu não levei em consideração não, Felipe. Mas a gente fez essa leitura aqui no momento. Só que eu achei arriscado para colocar a galera nesse trade aqui. Achei bem arriscado. Sim. Não, nessa hora eu não estava na sala, mas eu peguei pelo pivô, a perda pelo 51. Sim, eu vi que tu comentou depois lá no grupo lá, pegou 450 pontos. Peguei ela. Assim, o legal é isso, né? Estar alinhado com o pensamento da sala. Sim. Eu não estava na sala na hora, mas peguei onde era para pegar, né? Digamos assim. Né? Exato. Fala, Pedrão. Falei nada não, pô. Pensei que tu ia querer falar. Não, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Esse diário de trade aqui é quase que uma mentoria, então vamos aproveitar, porra. É uma micromentoria. Exato. Bom, então deixa eu finalizar a gravação aqui. Novamente eu vou disponibilizar. Todo mundo de acordo? De acordo. Sim. De acordo. Ok. Sim.